Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as séries desenhos polêmicos parte 9. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Buffy a caça a vampiros. No episódio Earshot, o episódio teve que ser adiado por conta do massacre de Columbine e o episódio tinha várias cenas que remetiam ao massacre de Columbine, como por exemplo, estudantes usando armas. Família radical. No episódio Don't Leave Me Home Without It. Não se sabe ao certo porque esse é o episódio menos reprisado e que houve maior resistência de distribuição, principalmente em home video ou streaming. Esse episódio não é tão difícil de achar, mas eu ainda não sei explicar o porquê que ele acabou sendo banido em vários momentos. Friends. No episódio The One with Free a Porn, algo como aquele que está livre da pornografia, algo assim, não sei. Só por esse título já dá pra ter uma noção porque que ele gerou bastante controvérsia. Mas o lugar que eu quero destacar é na Inglaterra, que não só baniu o episódio, e quando foi relançar o episódio, eles fizeram edições tirando momentos que mencionem a pornografia, ou quando havia cenas de fundo da pornografia, ou fazia menção da mesma. E a título de curiosidade, vocês sabiam que teve um ex-ator pornô que fez uma participação especial nesse episódio? Hannibal. O episódio em questão é Earth, ou O-A-U-F. Esse episódio acabou sendo adiado e por um tempo foi banido, e muitos acreditavam que o episódio não foi ao ar devido ao atentado de 2013 em Boston, mas na realidade o episódio acabou sendo banido, mas por outra razão. Foi por conta de um massacre que aconteceu numa escola envolvendo crianças. E já que o episódio trazia crianças usando armas e matando seus próprios pais, eles decidiram adiar o episódio até que as coisas se acalmassem. Hawaii 5-0. No episódio Bored, She Hugs Herself, no seu ano de lançamento, ele foi ao ar tranquilamente, teve bastante reprise, até que misteriosamente ele parou de ser reprisado. E a grande verdade, porque esse episódio acabou gerando polêmica e foi banido completamente, foi revelado pela viúva de um dos criadores de uma convenção da série, dizendo que uma pessoa tentou imitar a técnica de yoga mostrada no episódio e acidentalmente se enforcou. As aventuras de Sonic o Ouriço. No episódio Mass Transit Trouble, ele foi banido duas vezes, em duas ocasiões bem semelhantes. A primeira vez foi com o atentado à bomba em Oklahoma e a segunda vez foi o 11 de setembro. E o episódio foi banido porque ele usava explosivos de modo indiscriminado e tinha várias cenas de estruturas sendo destruídas. I Love Lucy. O episódio em questão é The Ricardos Visit Cuba. Esse episódio gerou muita controvérsia porque o ano de lançamento, que foi 1950, além de ser o auge da Guerra Fria, também teve os acontecimentos de Cuba se tornando comunista e da crise dos mísseis em Cuba, o que foi considerado uma ameaça ao capitalismo e ao estilo de vida do American Way of Life, mas hoje em dia é muito fácil encontrar esse episódio. Maud. No episódio duplo, o dilema de Maud, Maud descobre uma gravidez e ela fica nesse dilema, ou ela terá o bebê aos 47 anos, correndo o risco de ser uma gravidez de risco e a criança nascer com alguma deficiência ou problema, ou ela aborta o bebê. E os dois episódios geraram polêmica por tratar do aborto, e ainda por cima, no segundo episódio, ela escolhe abortar a criança. Transformers. No episódio Battle Protocol, ou Protocolo de Batalha, como seria uma boa tradução, ele gerou polêmica e chegou a ser banido em algumas regiões, em especial os Estados Unidos, só que eu não consegui encontrar a razão por que ele foi banido. Nota do editor. Eu encontrei um possível motivo por que esse episódio foi banido nos Estados Unidos, já que na transmissão original ele ia ser transmitido no dia 8 de setembro de 2021, e levando em conta que a cidade é destruída pela luta dos Autobots contra os Decepticons, e pouco tempo depois aconteceu o 11 de setembro, esse episódio foi banido e adiado por um tempo, pois várias cenas poderiam remeter e relembrar o 11 de setembro. iCarly. No episódio Vai Lastimar Esse Dia, também conhecido como o primeiro episódio que aparece o Neville, acabou gerando polêmica, mas eu não encontrei a razão verdadeira porque gerou polêmica, mas tem algumas possibilidades. A banda, que eu não consegui encontrar muitas informações se gerou alguma polêmica ou ficou mal vista depois, ou a cena que Carly, Sandy e Fred invadem a casa de Neville e eles fazem uma referência ao Missão Impossível e toca parte da música que talvez tenha dado problemas com direitos autorais. 101 Dálmatas, a série. No episódio Alive and Chicken, esse episódio foi temporariamente banido porque o personagem Spot dirigia um avião e atravessava um monte de prédios e batia no moinho. E na mesma época aconteceu o 11 de setembro, então já viu, né? Eles tiraram o episódio porque remetia ao 11 de setembro. Vila Sésamo. Outro episódio controverso de Vila Sésamo foi o episódio Sniff's Parent Get a Divorce. E o objetivo do episódio era conscientizar e acalmar as crianças caso seus pais se divorciassem, já que na época a taxa de divórcio havia crescido quando cerca de 40% das crianças tinham pais divorciados. Em uma visão geral, eles abordam um jeito sensível, bonitinho e até bem explicativo para uma criança, mas tudo deu errado em uma exibição teste para o público pré-escolar e a experiência foi bem traumática e confusa para as crianças, com muitas crianças supostamente pensando que o Snuff não tinha mais um lugar para morar, algumas pensaram que o pai do Snuff fugiu e nunca mais ouviram falar dele, outros pensaram que os pais do Snuff estavam se divorciando por causa do Snuff, e alguns começaram a chorar e ficaram preocupados com os próprios pais se divorciarem. Por conta disso, o episódio não foi exibido, mas não é que nem o caso da bruxa, que foi uma Lost Media. Não, esse episódio nunca foi uma Lost Media. E somente 20 anos depois desse episódio, eles conseguiram abordar o assunto do divórcio, só que em vez de ser uma pessoa tendo que lidar com o divórcio, é a história de uma pessoa contando como superou o divórcio dos pais alguns anos atrás e abordando do mesmo jeito, bem sensível, explicativo e bonitinho.
E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo like caso gostem dos meus vídeos. Então, tchau.